Oi, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo. Galera, hoje eu trago para vocês a continuação do nosso vídeo da aula passada sobre química, o que é, né? Na aula passada, vimos a definição de química usando a água como exemplo. Eu percebi que precisava de uma certa continuação da aula na parte específica dos gráficos. Então, se você já sabe gráfico, se você já conhece o gráfico de aquecimento e resfriamento, não precisa então se preocupar. Porém, é sempre bom dar uma revisada nos assuntos de matemática, principalmente no que diz respeito a gráfico, tá? Porque na química e na física sempre cai. Então vamos lá. Continuando a aula e usando a água, sempre nossa água, a água como exemplo, vamos aprender gráfico de aquecimento e de resfriamento. Bom, o que é isso? Vamos lá, professor, explica aí. Vamos começar pelo plano cartesiano, ok? Todo gráfico tem como base o plano cartesiano. Olha ele aí. O plano cartesiano é constituído de dois eixos, um eixo que está na vertical, que está em pé, que eu vou chamar de Y, e o eixo que está deitado, que está na horizontal, que eu vou chamar de X. Tá? O plano cartesiano é como se fosse uma régua. Eu vou marcar números ali. Então imaginem vocês que essa régua está em centímetros. Então eu vou marcar 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros para o lado, para cima, para o lado esquerdo, tá? E para baixo. Mas antes, o plano cartesiano é dividido em quadrantes. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É muito fácil de entender o que acontece no gráfico se você sabe olhar para o gráfico e identificar o quadrante. O que acontece no primeiro quadrante? Pá, eu vou olhar o que acontece lá. Eu vou olhar o que acontece no segundo quadrante, no terceiro e no quarto. Vamos aprofundar esse conhecimento. Assim. Bom, aqui eu tenho o plano cartesiano de forma maior, né? Dá para ver bem. E como eu falei para vocês, o plano cartesiano é uma régua. Eu tenho uma régua tanto na vertical como na horizontal. E tenho que determinar o início dessa régua. Eu tenho que determinar a origem dela. Bom, assim eu vou marcar no ponto de intersecção dessas retas, eu vou colocar um zero. E esse zero será a minha origem. Outra coisa importante que nós precisamos fazer: marcar os números positivos e negativos. Portanto, eixo X. Vamos lá. O eixo X para a direita, do zero para a direita, teremos os números positivos. Mais 1, mais 2, mais 3. Agora, vamos para o eixo Y, ok? Do zero para cima, também teremos os números positivos. Mais 1, mais 2, mais 3. Bom, você pode perguntar, professor, é até o número 3? Não, você pode construir um gráfico e esse gráfico, a régua, né, o limite dele é o que você quiser. Você pode fazer o gráfico até 10, subindo até 20, subindo até 100, subindo até 1000, é o quanto você quiser, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Se você já entendeu que no eixo X para a direita eu tenho os números positivos do zero em diante,
No eixo Y para cima, do 0 para cima, eu também tenho números positivos. Agora vamos entender aqui, vamos aprender o que acontece para a esquerda. Do X, eixo X, do 0 para a esquerda, teremos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. E agora para baixo, eixo Y para baixo, do 0 para baixo, também teremos números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Tchan! Com esse conhecimento, fica tudo super fácil. Porque agora a gente vai aprender a traçar uma reta. Marcar pontos no gráfico e traçar essa reta. Sabendo disso, professor, continue. Após essa revisão de matemática sobre plano cartesiano, vamos aprender agora o gráfico de aquecimento e de resfriamento da água, tá bom? Vamos lá. Gráfico de aquecimento. Eu não preciso fazer um plano cartesiano completo. O gráfico de aquecimento, ele só vai usar o primeiro quadrante. Lembram? No início, primeiro quadrante, onde os números são todos positivos. Vamos lá. Tá aí o gráfico e eu vou já começar a dar exemplos com figuras. E eu espero que vocês observem e entendam. Gente, a primeira figura que eu coloco aí é o gelo, que está no estado sólido. Ou seja, no gráfico eu vou ter o 0. E abaixo do 0 eu vou ter gelo. Está super frio. Isso quer dizer que este gráfico tem uma reta na vertical que será a nossa temperatura. Imagine o seguinte, esse eixo na vertical que está em pé é a nossa temperatura. Então, o gelo representa o estado sólido. O que vai acontecer? A temperatura vai aumentar. Vamos fornecer calor. E esse gelo vai começar a esquentar. Então, a partir do momento que a temperatura sobe, ele vai chegar até o 0. Como é que eu represento, então, no gráfico, que esse gelo, a temperatura está subindo, e essa reta vai chegar até a temperatura 0? Estão vendo que apareceu uma reta azul na diagonal? Então eu vou escrever na diagonal, daquele ponto inicial onde está o gelo, no estado sólido, e vou subir até essa marcação no eixo X, que está deitadinho, né, no eixo horizontal, e a partir daí eu observo que a temperatura é 0. E ela vai passar um tempo lá, na temperatura 0, porque a temperatura 0 é uma constante. Então, o gelo vai passar um tempo lá, na temperatura 0, vai passar um tempo derretendo. Então, o gelo começa a derreter. Nesse momento, no gráfico de aquecimento, eu tenho fusão. Eu vou ter sólido mais líquido. E qual é a temperatura, professor? 0. Daqui a pouco ela aparece aí. A temperatura vai subindo, agora aumentou, é 1 grau, e vai subindo, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius, vai subindo. Então agora a reta está na diagonal. Toda vez que a temperatura estiver subindo, ela vai ficar na diagonal. E aqui eu não tenho mais gelo, aqui é somente líquido. Bom, vai chegar na temperatura agora 100. Chegando na temperatura 100, acontece novamente uma constante, tá? A temperatura é uma constante. Acontece novamente a mudança de estado físico. Então aparece agora essa retinha amarela que está constante, que está na horizontal. E o líquido vai passar um tempo lá mudando de fase. Vai passar um tempo lá mudando para vapor. Então aparece aí essa panela, a água está fervendo, então o líquido está evaporando, está mudando de fase. Tá?
Então vai passar um tempo lá, 100 graus Celsius, tá lá, tá fervendo. Até que ferveu completamente, se transformou em gás, completamente, estado gasoso. Pam! Ah, então, este é o gráfico de aquecimento. Vamos colocar aqui algumas informações que ainda não colocamos. Primeiro, o zero. A temperatura zero é super importante. No início, nós vemos que é na temperatura zero que acontece a fusão e o gelo começa a derreter. Eu vou ter sólido mais líquido. Temperatura 100, super importante, é uma constante para a água pura. Temos aqui 100 graus Celsius. Observem a retinha amarela. É exatamente neste momento que a água começa a evaporar e teremos líquido mais vapor. Continuando, eu quero que vocês comecem a fixar na cabeça essas abreviações, tá? TE, temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. TF, temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Bora fixar melhor? Vamos, professor. TE, temperatura de ebulição. TF, temperatura de fusão. Para a água, TE é igual a 100 graus Celsius. TF, 0 graus Celsius. É uma constante, tá bom? É uma informação que você memoriza e na hora de responder o exercício, você pode ir lá, vai no livro, vai no caderno, no computador, no tablet, pega lá essa informação e responde. Com o tempo, você vai perceber que esse conhecimento também serve para a física. E a partir do momento que você se acostuma a estudar, se acostuma a ler as informações e a responder questões, esse conhecimento vai ficar gravado na sua cabeça. Vamos continuar. Agora que aprendemos o gráfico de aquecimento, teremos o gráfico de resfriamento. E, obviamente, é o contrário. A temperatura, em vez de subir, vai cair. Tá? Então, vamos lá, gente, começando. Plano cartesiano. E a gente já define aqui o eixo Y, né, na vertical, como temperatura em graus Celsius. A gente já marca lá o zero. A gente também marca lá os 100 graus Celsius. Tá? Então vamos imaginar o vapor agora, vamos imaginar aquela nuvem se formando. O que é o 100 mesmo? Temperatura de... Agora vai ser de condensação. E o que vai ser o zero? Temperatura de solidificação. Pronto. Mas professor, mudou o nome? É porque agora está resfriando. Tá? Resfriando. Eu vou pegar lá o vapor e transformar ele em líquido. Então temos uma condensação, TC. E depois eu vou transformar o líquido em sólido. Teremos uma solidificação, TS. Vamos ver no gráfico como é que fica? Vamos lembrar da regra? Vamos passar a reta na diagonal, começando lá em cima do vapor, lá nos gases, uma temperatura super alta. Quando chega a 100 graus Celsius, na pressão 1 atm, teremos também essa condição de mudança de fase. Olha a retinha amarela aparecendo. E nessa condição aqui de mudança de fase, vamos ter o gasoso mais o líquido. E aí é aquela famosa chuva, é aquele famoso efeito, aquele fenômeno que todo mundo conhece. Né? As nuvens se aglomeram e se condensam, formando líquido. Quando a temperatura cai mais ainda, né, deixa do 100, sabe muito bem que o 100 é uma constante. Quando ela cai mais ainda, teremos apenas líquido. E a temperatura continua a cair, e chega no zero. Quando a temperatura chega no zero, de novo o eixozinho, olha, observem aqui de amarelo, teremos uma mudança de fase, e agora teremos o líquido que vai se transformar em sólido, líquido mais sólido. Olha o gelo e o líquido. Então, nesse momento,
o líquido está congelando. E aí vai passar um tempo lá, no zero, até ele congelar totalmente. Quando ele congela totalmente, a temperatura já não está mais em zero, está negativa, está -1, por exemplo. E teremos o sólido, tá? Então, esse foi o gráfico de resfriamento. A gente começa lá de cima e vai descendo. E, bom, quais são os pontos mais importantes aqui? A novidade é o TC e o TS. TC, temperatura de condensação. TS, temperatura de solidificação. TC será os 100 graus Celsius e o TS será 0 graus Celsius. A gente tem que marcar, né, tem que memorizar esse detalhe. Tá? TE, TF, ebulição, fusão. TC, TS, condensação, solidificação. Um é para aquecimento, o outro é para resfriamento. Porém, tem um detalhe agora importante, tá? Que o professor vai passar para vocês. Vamos ver esse detalhe. Para concluir, o correto é aprender que, ao nível do mar, teremos pressão atmosférica igual a 1 atm. Nesta condição, sim, a água ferve a 100 graus Celsius, tá? Então, nessa condição, ao nível do mar, a água pura vai ter temperatura de ebulição, TE, 100 graus Celsius. Da mesma forma, temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Temperatura de condensação, de novo 100, e solidificação, de novo 0. Ok? Essas informações são importantíssimas, informações básicas, serão úteis para a química e para a física, e teremos exercícios sobre isso. Aí você pergunta, professor, cai no Enem? Cai, mas não cai sozinho. Sempre cai de forma contextualizada, onde você tem que interpretar a questão. Às vezes cai até com outra disciplina, química e física, química e biologia, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal e eu estou à disposição de vocês. Podem perguntar. Fui!